Hoje eu quero conversar com você sobre qual é o propósito de Deus para a minha vida. Esse é o título do sermão, que é uma pergunta. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Muitos de nós talvez já tenham feito essa pergunta. Talvez você já tenha perguntado para você mesmo, mas o que Deus quer de mim? Por que eu estou na terra? Com que propósito Deus me criou? E dentro dessa reflexão, o texto base está em Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim o apóstolo Paulo: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contudo que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele fala, olha, de nada faço questão, e em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. O apóstolo Paulo já começa aqui nos dizendo que a partir do momento que temos um encontro com Cristo, a nossa vida já não é mais preciosa para nós. Porque quando nos encontramos com Cristo, ou Cristo nos encontra, a nossa vida passa a ser dele. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos comprou por alto preço, quando morreu por nós naquela cruz. Então nós não somos de nós mesmos, mas nós pertencemos a Ele. E Ele diz que Ele não tem nada em preciosa a sua vida, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus. Então Ele está dizendo, olha, o propósito de Deus para a minha vida é maior do que a minha vida. A carreira que eu tenho que cumprir, a missão que Deus me deu, ela é maior do que eu. E por isso Ele diz, em nada tenho a minha vida por preciosa, porque a missão que Deus me deu para cumprir, ela é maior do que eu. E aí quando a gente vê o Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Deus Pai envia Deus Filho, Jesus, e envia com um propósito, mas Ele envia por amor. Deus amou o mundo de tal maneira. E por amor Jesus vem, e Ele vem com uma missão, Ele vem com um propósito. Ele disse, eu vim dar a minha vida em resgate de muitos. Mas Ele também diz em João 10,10, eu vim para que tenham vida todos, e a tenham em abundância. Jesus sabe exatamente o propósito pelo qual Ele veio. Ele conhecia da parte do Senhor qual é o seu propósito na terra. E aí, irmãos, nós precisamos também buscar isso. Precisamos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus e com o próprio Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. E sabe, muitas vezes Deus permite que passemos por vales, por dores, por sofrimento, por angústia, para que a gente comece a fazer algumas reflexões que nunca faríamos se não passássemos por dor. Algumas perguntas a gente só faz quando a gente está no vale, quando estamos sofrendo. E as orações mais lindas que saem dos nossos lábios não saem nos dias de festa, nos dias de alegria, mas as orações mais lindas que Deus ouve de nós saem nos momentos mais difíceis da nossa vida. E nos momentos de dor, muitas vezes nós falamos, Senhor, por que isso está acontecendo? O que o Senhor quer de mim? Então nós vamos ver que assim como Jesus tem um plano para o seu Filho, Jesus também tem um plano para mim e para você. O apóstolo Paulo, em um determinado momento da sua vida, até encontrar-se com Cristo, ou Cristo se encontrar com ele, ele achava que estava fazendo tudo certo. O apóstolo Paulo era fariseu, ele estava muito envolvido com a religião judaica, e ele tinha um relacionamento com Deus,
conhecia a lei, os profetas, ele dominava as Escrituras. Mas quando Jesus se encontra com Paulo lá em Atos 9, Jesus vai fazê-lo cair no chão, ele fica cego, e Jesus diz para ele: Paulo, Paulo, por que você está me perseguindo? E Paulo diz assim: quem é o Senhor? Ele falou: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Antes de um encontro com Deus, nós podemos pensar que estamos vivendo o propósito de Deus, como o apóstolo Paulo estava pensando, que estava vivendo o propósito de Deus na terra, mas não estava. Ao invés de ele estar fazendo a vontade de Deus, ele estava fazendo justamente o contrário, perseguindo a igreja, prendendo os irmãos e matando alguns, como foi morto em Atos capítulo 7, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, um homem cheio do Espírito Santo, foi morto pelo consentimento de Paulo. Então Paulo vai começar a entender o propósito de Deus para a vida dele, seu chamado e sua vocação, a partir do momento em que Deus o encontra, em que Jesus o encontra. Primeira coisa que precisamos entender: não compreenderemos o propósito de Deus para a nossa vida se não tivermos um encontro pessoal, verdadeiro, autêntico, legítimo com o Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que precisa acontecer na nossa história, para a gente viver o propósito de Deus, é encontrar-se com Deus ou ser encontrado por Ele. Abraão era um grande homem? Não, Abraão era um idólatra. Josué capítulo 24, Josué vai dizer: Abraão era um idólatra. Mas em Gênesis 12, Deus conversa com Abraão, chama Abraão, diz: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus se revela a ele, e Deus fala qual é o propósito que ele tem para a vida de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ser perfeito na minha presença, seja tu uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus revela para Abraão o propósito. É a partir do encontro com Deus que nós vamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, amados irmãos, a primeira coisa que precisamos entender: a vocação, o chamado é divino. A vocação é divina. A vocação não é ocupação. Existem muitas pessoas que não estão vivendo a vocação, e por não estarem vivendo a vocação, estão vivendo ocupação. O que é ocupação? É aquilo que eu faço por dinheiro. Ocupação é aquilo que eu faço porque eu não tenho outra coisa para fazer, que é o que dá para fazer agora. E agora é o que dá para fazer isso, então eu estou fazendo para ganhar o dinheiro, porque eu preciso do dinheiro. Isso é ocupação. Mas há aqueles que não estão ocupados de fazer aquilo que dá. Existem aqueles que estão trabalhando, e o trabalho muitas vezes ainda não é uma vocação, porque muitas vezes o trabalho traz fadiga, o trabalho é um fardo, o trabalho traz estresse, ansiedade, síndrome do pânico, distúrbios. A pessoa fica doente por causa do trabalho. Quando o trabalho é isso na vida de uma pessoa, isso não é a vocação, porque trabalho ali é fardo, é peso. Aliás, quem vive isso, abre logo o calendário no início do ano, procura todos os feriados e fala assim: vou ser feliz aqui, aqui, aqui e aqui, porque não vou trabalhar. E enquanto está trabalhando, está pensando: meu Deus do céu, dá meia-noite, mas não dá 6 horas da tarde, porque eu estou doido para sair desse lugar. Você já passou por isso? É quando o trabalho não é vocação, você não quer estar nele, e você até pode dizer assim: Senhor, eu estou doido para sair desse lugar, desse trabalho, para poder começar a te servir. Bem, se você não estava servindo a Deus lá, quem você estava servindo? A vocação é aquele lugar onde a nossa mente, o nosso coração está, é aquilo que a gente tem paixão. A vocação é cumprir o propósito de Deus. A vocação nos realiza completamente.
Viver a vocação não é viver isento de problemas, mas apesar dos problemas, dizer vale a pena lutar por isso, viver por isso. Então, se você está vivendo de ocupação ou de um trabalho que é um fardo, um peso, você precisa dizer para Deus: Senhor, eu preciso entender no Senhor qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida, porque não é isso, meu coração não está nisso, é um peso. Tem gente que domingo à noite começa a ficar com depressão porque segunda-feira vai chegar. Quando a gente está fora da vocação, é assim, fora do propósito, você se sente deslocado, não pertence àquele lugar e sofre por estar fazendo o que está fazendo. Então o trabalho pode se tornar fonte de renda, mas a vocação é fonte de vida. A vocação, ela ocupa você, dá energia para você, você está disposto a morrer por aquilo. Porque é o que Paulo diz: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, mas eu quero cumprir com alegria a carreira que Deus me deu, a missão que Deus me deu, o propósito que Deus me deu, com alegria. Estou disposto a morrer por isso, porque a obra que Deus me deu é maior do que eu, e essa obra é para a glória dele. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a vocação é divina. Não dá para entender vocação e propósito de Deus na nossa vida sem o encontro e a salvação que vem por meio de Cristo. Efésios 2, de 8 a 10. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andemos em toda boa obra que Deus de antemão separou para que andássemos nelas. Deus separou boas obras para que andássemos nelas. Este é o propósito. E então Paulo, quando começa a andar com Deus, vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer assim: mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou, veja, chamar, vocação, vocare, do latim, chamar, me chamou pela sua graça, e revelou o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Paulo vai dizer: eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. Embora ele tenha vivido um tempo fora do propósito, ele entendeu que ele nasceu para a glória de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para fazer o plano de Deus acontecer na vida dele. Assim eu e você temos um chamado da parte de Deus e temos um propósito que Deus quer cumprir através de nós. E Paulo discerniu isso, e todos discerniram isso a partir de um encontro com Deus, porque o propósito, a vocação é divina. Em segundo lugar, a vocação é revelada. A pergunta não é quem você vai ser quando crescer, como a gente faz tanto para tantas pessoas, principalmente para as crianças. E aí, quem você vai ser quando crescer? Você já fez os testes vocacionais para mostrar para que lado você vai? A pergunta não é quem você vai ser quando crescer, mas a pergunta deveria ser: o que Deus quer que eu seja, e não o que eu quero ser. Porque aquele que cria é que diz qual é o propósito. Deus nos criou, e tudo que Deus cria, Ele cria com um propósito. Então, o propósito, ele é revelado, e ele é revelado mediante ao alinhamento da minha vida com a vida de Deus. Veja o apóstolo Pedro, em Lucas capítulo 5, Pedro estava trabalhando ou estava ocupado, ele era pescador, empresário de pesca. Antes de conhecer a Cristo, o que Pedro fazia? Pescava. Mas em Lucas capítulo 5 vai dizer que Pedro não pescou nada a noite inteira.
e que amanheceu e Pedro foi para a beira da praia e foi lavar as redes. E Pedro está lá lavando as redes, com certeza muito desanimado, porque não pegou nada a noite inteira e cansado e com fome. E é nessa hora que começou a amanhecer, a Bíblia diz que Jesus foi chegando naquela praia. E chegando Jesus naquela praia, Pedro estava lavando as redes, mas Jesus começou a pregar a palavra. E pregando a palavra, enquanto Pedro estava esfregando as redes, Jesus estava esfregando Pedro com a sua palavra. Em João 15:3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus tem o poder de nos limpar. E Jesus pregando estava limpando o coração de Pedro. Então Jesus faz um grande milagre. E ali é chamado da pesca maravilhosa, aonde muitos peixes vêm naquela rede, quando Jesus diz: Pedro, vamos às águas mais profundas. E lançando as redes, eles quase não conseguem retirá-las, e o barquinho que está do lado precisa ajudar. E Pedro se assusta e fica surpreso. E ele chama Jesus de Senhor. Afasta-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. E Jesus disse: você não vai ser mais pescador de homens, Pedro, de peixes, Pedro, agora você vai ser pescador de homens. Deus revelou para Pedro o propósito. Deus tem um propósito para as nossas vidas, e o propósito é que nós o adoremos em espírito e em verdade. E quando você começa a adorar a Deus, louvar a Deus, ler a palavra de Deus, fazer os devocionais, andar dentro da sua casa, proclamando a palavra de Deus e dizendo que Deus é o Senhor da sua família, da sua casa, e dizendo: vem Senhor, me ajude, me abençoa, cumpra a tua vontade, vai na minha frente. E você vai falando com Deus, Deus vai falar com você, e Deus vai te mostrar o que Ele quer da sua vida. É quando nós alinhamos a nossa vida com a vida de Deus que essas coisas acontecem. E quando a gente começa a fazer isso, muitas investidas vêm do inimigo, de Satanás e seus demônios contra nós. Mas Deus me ensinou uma coisa, eu sempre falava isso, às vezes a gente está fazendo a obra de Deus e estamos querendo viver o que Deus tem para a nossa vida, e alguma coisa ruim acontece. E aí falamos assim: o inimigo está furioso, ele está vindo contra nós. Mas o Espírito Santo me ensinou uma outra coisa: não se preocupe se o inimigo está furioso, se preocupe se o Pai está feliz. Porque se o Pai estiver feliz, o inimigo pode ficar furioso quanto ele quiser. Quem manda é o Senhor. Quem diz o que pode e o que não pode é o Senhor. Quem está escondido em Cristo Jesus sou eu e você, e ali o inimigo não pode nos tocar. Nos preocupemos não com o inimigo, mas o que o Pai está achando de nós, da nossa vida, das nossas escolhas. Então a vocação, ela é revelada, mas a vocação revelada só pode ser vivida por meio da fé. Não dá para viver vocação sem fé, irmãos. Em Gênesis capítulo 6 e capítulo 12, Deus se revela a dois homens. Em Gênesis 6 ele se revela a Noé, e em Gênesis 12 ele se revela a Abraão. E para Noé ele diz: Noé, você vai construir uma arca. E ele faz a planta e ele dá todos os detalhes como é que vai construir a arca. A arca vai ter esse tamanho, tantos côvados, você vai colocar betume, você vai fazer janelas, você vai fazer a porta, você vai fazer tudo. Deus mostra tudo. Ele consegue enxergar a arca para poder fazê-la, mas precisa de fé. Para viver vocação precisa de fé, para viver o propósito precisa de fé, porque nunca tinha chovido sobre a terra. Então como é que Noé poderia viver o propósito de Deus sem fé? E Abraão, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não estava vendo nada. Deus disse: eu ainda vou te mostrar. A sua parte é ir para onde eu estou mandando. Você entende isso? Eu e você não viveremos o propósito de Deus se não tivermos fé. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos os que dele se aproximam precisam crer que ele existe
e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Tem que ter fé. Olha, quando Deus mandou eu vir para cá, eu e a Márcia, e Deus falou assim: olha, você vai sair daqui, você vai para lá, você vai sair de Curitiba, você vai para Montenegro. Por quê, Senhor? Porque eu estou mandando. Mais ou menos assim. Só que Deus, Ele é bom. Por quê? Porque Ele usou a minha família para me mostrar que isso era plano dEle. A minha filha que falou: pai, eu nunca vou sair dessa igreja que a gente está, aqui é que eu quero ficar, aqui é que é bom para mim. Um dia ela chegou e falou assim: pai, eu estou pronta, deu já o nosso tempo, vamos levantar a âncora, Deus tem mais para nós. Falei: meu Deus, essa menina nunca falou um troço desse, agora ela está falando isso. Será que Deus usou a vida dela também para falar comigo? Será que Deus, quando chama o pastor, não chama a sua família? Quando Deus chama, Ele chama a família. E o meu filho falou assim, mais ou menos assim: bora, pai, estamos junto. Falei: tá, já entendi. E a minha esposa falou assim: Deus mandou te dizer que o que você decidir, estou junto. E aí Deus levou ela para bem longe na hora que eu tinha que dar a resposta. Deus levou ela para outro lugar, e eu fiquei sozinho. E ali eu comecei a entender que a vocação, o chamado e o propósito é pessoal, é específico para a gente. E aí eu disse: sim, Senhor, eu vou. E depois que eu disse isso, milagres aconteceram na minha vida, e eu estou vivendo aqui em Montenegro, sem medo de errar, os melhores dias da minha vida. Estou vivendo aqui. Mas por quê, irmãos? Porque as bênçãos perseguem e alcançam os obedientes. Quando você obedece a Deus, você não sabe o que tem do outro lado, mas se Deus mandou você ir, pode ir, porque Deus já está do outro lado. E quando eu cheguei aqui, quem estava me esperando aqui? Ele, o Senhor. E Ele fez tudo, e está fazendo tudo, e eu estou tão feliz. Quando a gente vive o propósito de Deus, os outros podem dizer para você: é loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então o propósito de Deus, a vocação, ela é revelada. Terceiro, a vocação é pessoal. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Deus nos chama, Ele nos chama para a gente ser a gente mesmo. Tem muita gente que está com crise de identidade. Eu queria ser como fulano, eu queria ser como ciclano. Existe alguém que fala que um homem chegou para um rabi e disse assim: rabi, quando eu for para o céu, eu vou pedir perdão a Deus, porque eu não fui como Moisés, eu não fui como Abraão, eu não fui como Josué. Eu vou pedir perdão a Deus porque eu não fui como esses homens. E o rabi respondeu: não peça perdão por isso, peça perdão a Deus por você não ser aquilo que Ele te criou para ser. Deus não te criou e não me criou para ser como os outros. Nós somos únicos, nós somos dEle. Ele tem um plano para nós, um propósito único, pessoal, personalizado, individual para cada um dos seus filhos. Deus tem um plano que foi feito, projetado especificamente para você e para mim. Portanto, dentro do propósito de Deus, somos insubstituíveis. Dentro do propósito de Deus, ninguém pode nos substituir e ninguém pode fazer aquilo que Deus separou para nós fazermos. Por isso que não passe de nós a palavra de Deus e que não passe de nós o propósito de Deus na terra, que se cumpra em nome de Jesus todo o plano de Deus na nossa vida. Porque Ele fez para nós. E como é libertador entender isso. E como é bom entender que quando Deus projeta algo para a nossa vida, é para a nossa vida. Mas para isso acontecer é necessário que a gente tenha o mesmo desprendimento e renúncia de Paulo. Paulo disse o que, irmãos? Logo já não sou eu mais quem vivo,
Estou crucificado com Cristo, ele disse. Não sou eu, mas quem vivo. Cristo vive em mim. E a vida que presente vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Paulo diz em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E por que é lucro? Porque a única coisa que morte pode fazer com o apóstolo Paulo é colocá-lo diante do Todo-Poderoso, e Paulo queria isso. Portanto, Paulo não tinha a morte como inimigo. Essa morte como inimiga já foi vencida, como cantamos. Paulo disse, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte no Calvário. O inimigo do ser humano, que é a morte, foi vencido por Cristo. Paulo diz, não tenho minha vida preciosa para mim mesmo, quero cumprir a carreira. E ele diz, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, precisamos combater o bom combate. E sabe o que é combater o bom combate? Só um pouquinho vou falar isso. Combater o bom combate, primeiro, é combater tudo que te impede de estar na presença de Deus. Combater o bom combate é dizer assim, não, essa hora da manhã eu separei para Ele, eu vou estar com Ele, nenhuma ligação, nenhum programa, nem internet, nenhum entretenimento vai me tirar da presença dEle, nenhum negócio, nada, é eu e Ele. Combater o bom combate é combater também tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. Combater o bom combate é quando você está casado, mas vem uma crise e talvez queira vir a separação e se instala um problema e você fala assim, não, o meu casamento não vai acabar, a minha família não vai ser dissolvida, eu estou fundamentado sobre a rocha, nós vamos passar por esse problema, a nossa família vai ficar junta. E eu vou combater tudo que está combatendo a minha família, mas a minha família vai ficar junta. Combater o bom combate. Combater o bom combate é abrir mão do nosso próprio tempo para dedicarmos para os filhos e ensiná-los a andar nos retos e santos caminhos do Senhor. Combater o bom combate é quando vamos para o nosso secreto e dizemos, Senhor, nós temos fome e sede do Deus vivo, queremos o Senhor é o nosso pão, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é a nossa paixão, o nosso querer. Que combate você tem combatido? Paulo disse, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, e a coroa da justiça está reservada para mim, mas não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Há uma recompensa, irmãos, no final, há uma recompensa, a coroa da justiça. Último lugar, a vocação é para a glória de Deus. Em primeiro lugar, a vocação é divina. Segundo, a vocação é revelada. Terceiro, a vocação, o propósito é pessoal. Quarto, a vocação, o chamado, o propósito é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Quando nos encontramos com o Senhor, somos tomados pelo Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá dons. Os dons, irmãos, são meios, são como ferramentas que Deus usa, uma capacitação que Deus nos dá para glorificarmos o nome de Jesus. O que é um dom? Uma capacitação dada por Deus para exaltar o nome de Jesus, para glorificar a Jesus. Quando Deus dá dons aos homens, é para que Ele use os dons para a glória dEle. Dom é um meio para um fim. O dom é só um meio, é como uma caixa de ferramentas. Eu uso as ferramentas para fazer a obra, e essa obra glorifica o nome do Pai que está nos céus. Então, se você tem dons, e você tem, todo aquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador tem pelo menos um dom. E quando nós vamos nos relacionando com Deus e fazendo a obra de Deus, nós vamos entendendo que dons temos. E os nossos dons são para a glória de Deus. Muito diferente dos talentos. Quando o homem não conhece a Deus, o homem tem talentos, que são habilidades que ele desenvolveu para trazer glória para o seu próprio nome. E aí nós falamos, fulano é talentoso, mas esse talento glorifica quem? Muitas vezes a própria pessoa. Mas um homem que se converte,
Os seus dons e seus talentos são para a glória de Deus. Eu quero dizer a você, para glorificar a Deus você não precisa ser pastor. Para glorificar a Deus, você só precisa dizer: Senhor, eu sei, eu preciso entender isso, essa profissão que eu estou para a Tua glória, o que eu estou fazendo é a minha vocação. Então, Senhor, usa a minha vida como médico, como dentista, como prestador de serviço, usa a minha vida como advogado, como engenheiro, como professor, usa a minha vida nisso que estou fazendo para glorificar o Teu nome, Senhor. E eu não quero ficar lá naquele lugar falando que horas isso vai acabar, mas eu quero estar lá naquele lugar onde o Senhor me colocou, dizendo: Senhor, como eu glorifico o Seu nome aqui. Porque tem muita gente que está num lugar que podia estar fazendo a diferença na vida das pessoas, mas está pensando que horas eu saio daqui, mas poderia estar lá dizendo: Senhor, usa a minha vida agora para a glória do Teu nome. Porque o meu amigo de trabalho está com depressão, o meu outro amigo está se separando, mas eu sou canal da Tua graça, e eu quero fazer a diferença, e eu vou abrir os meus lábios, e eu sei de uma coisa: o que o Senhor fez com aquela samaritana, o Senhor pode fazer comigo. Rios de água viva podem fluir do meu interior para matar a sede de quem está morrendo. Amém, irmãos? Dá um amém. Pelo amor de Deus. Deixa Deus usar a tua vida. E aonde Deus te colocou, diz: Deus, me usa aqui. E sabe, quando chegar a hora de você ir para o teu trabalho, você não vai mais do mesmo jeito. Você vai assim: o que o Senhor vai fazer hoje? Como que Ele vai me usar hoje? Porque o que mais importa, irmãos, para Deus não são as coisas. O que mais importa para Deus são as pessoas. Jesus não morreu naquela cruz por coisas. Jesus morreu naquela cruz por pessoas, por mim e por você. Ele morreu por nós. Ele se importa com nós, mas Ele pede que nós nos importemos também. Quero terminar com 2 textos com os irmãos. João 3,16 é o texto de Deus, e 1 João 3,16 é o nosso texto. Primeiro vamos ver João 3,16. João 3,16 diz, eu vou ler, ouça: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora 1 João 3,16, este é para nós. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. João 3,16, Jesus deu a sua vida. 1 João 3,16, eu tenho que dar a minha vida. O que Deus pediu para Jesus, Deus pede para nós. Dê a sua vida por amor de mim. Entregue a sua vida para mim, para eu fazer da sua vida o que eu quiser e cumprir na sua vida o meu propósito. Não dá, irmãos, para viver o propósito de Deus sem uma entrega total e sem reservas. Que possamos nos entregar nas mãos dEle dessa forma, para que Ele seja glorificado através de nós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar para a gente ter o nosso momento da ceia. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai, essa palavra que é tão abençoada, a Tua santa palavra, que é tão poderosa e que entra no nosso coração. Nós queremos agradecer nessa noite porque entendemos que a vocação é divina e que só podemos entender o que o Senhor tem para a nossa vida depois de um encontro contigo. Mas também entendemos nessa noite que a vocação é revelada e que quando começamos a viver contigo, começamos a discernir e entender qual o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, e que precisaremos de fé para viver o Teu propósito para a nossa história. E Pai,
Aprendemos na Tua palavra que a vocação é pessoal, somos únicos, e o Senhor tem um plano para cada um de nós. E entendemos também, Pai, que a vocação, o propósito, o nosso chamado, implica em glorificar o Teu nome. Por isso dizemos nessa noite: Senhor Jesus, ajuda-nos a viver o propósito para o qual o Senhor nos criou. Ajuda-nos a discernir e ter fé para pagar o preço do chamado da vocação. Pai, é isso que queremos. Chegar ao final da nossa vida e dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e para mim está reservada a coroa da justiça, mas não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Senhor Jesus, que rios de água viva fluam do nosso interior. Senhor Jesus, que sejamos luz do mundo, sal da terra. Senhor Jesus, enche-nos com Teu Santo Espírito e leva-nos a viver uma vida mais elevada. Leva-nos, Senhor, a uma intimidade mais profunda. Leva-nos, Senhor, a andarmos nas nossas alturas contigo, e que possamos contemplar a beleza da Tua santidade, o mover do Teu Espírito e sinais e maravilhas que vêm por meio de Ti. Faz isso, Senhor, através da nossa vida, em nome de Jesus.